Hoje nós vamos conversar sobre briga de cachorro grande. É isso mesmo. Nunca ouviu falar dessa história? Aqui no Brasil, parece que é a primeira vez que isso acontece e sim, aqui é o país onde tudo é possível. Quer saber mais sobre esse assunto então? Vem comigo que eu te explico. Olá, seja bem-vindo ao canal Cyber Notícias, eu me chamo Douglas. Antes já se inscreve e ative o sino das notificações e se gostar desse vídeo deixa o seu like. Vou deixar aqui no vídeo um QR Code, tá certo? É para você se inscrever, não é para você pagar, não é para você ser membro nem nada. E se tiver mostrando para você aí o botão de seja membro, não é para ser por enquanto, beleza? Isso aí é algo para o futuro, se eu quiser habilitar isso aí, mas nem aceita, foi uma liberação que o YouTube fez, uma configuração aqui que eu mexi, então esquece isso aí, beleza? E eu peço desculpas, fiquei ausente que eu tô numa correria, semana de estudo pesada, beleza? Então, infelizmente eu não pude postar alguns vídeos no canal, a gente vai voltando aos poucos, porque eu ainda estou nessa correria, mas é por uma boa causa. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto que eu tenho certeza que você está curioso, e mais uma vez, não deixa de se inscrever. O que acontece é o seguinte, essa notícia mistura um pouco de tecnologia, mas também um pouquinho de política. Então vamos lá. A ABIN está sendo denunciada e também investigada, né? Na verdade, várias denúncias ocorreram, mas a Polícia Federal, com ordens do Ministério da Justiça, né? O atual ministro, que é o Flávio Dino, pediu para que a Polícia Federal investigue a ABIN por usar, né, um suposto software que espiona as pessoas. Tá, mas que software é esse e o que ele faz exatamente? O nome do software, né, é o First Mile. E o que acontece com esse software, né? Instalado nos celulares e tal, utilizado essa ferramenta de uma maneira mais simples, né? Ela verifica a posição de cada pessoa utilizando 2, 3 ou 4G, até mesmo 5G. Melhor colocando, uma pessoa que o governo quer investigar, rastrear, ela consegue de forma precisa dizer onde a pessoa está em determinado horário, a posição dela, a localização. Imagina que você, por exemplo, está saindo da sua casa para ir para o trabalho, e você parou ali no centro de São Paulo para comprar um jornal, tomar um suco, um café. E você precisa ser preso, por exemplo. Esse software mostra exatamente onde você está para que consiga tomar essa medida. É basicamente isso que esse software faz. Quem desenvolveu esse software foi uma empresa israelense, e ofereceu isso para a ABIN. E a ABIN já falou, nós utilizamos isso de 2018 até 2021. Tá, foi o governo aí do ex-presidente, tá certo? Até aí, beleza, né? Já passou e tal, se a investigação vai ocorrer ou não, ninguém sabe. Só que aí, gente, tem um detalhe, né? Eu não sei e eu quero a sua opinião e eu vim exatamente com esse vídeo para botar fogo na lenha e aumentar mais ainda essa fogueira que já acontece. É isso mesmo. A questão é, eu vou deixar na mesa para você pensar, meditar, deixar aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. O que acontece é o seguinte, a ABIN agora faz parte da Casa Civil. A Casa Civil, ela recebe ordens diretas do atual presidente. E aí vem com a seguinte pergunta, e eu quero deixar para você aqui nos comentários. Qual a chance do ministro da Justiça parar essas investigações? Porque ele pode pedir isso para a Polícia Federal. E o atual presidente utilizar dessa ferramenta para começar a monitorar pessoas, políticos, ou pessoas que são contrárias à ideia atual do presidente que vos governa. Como isso pode fazer com que o jogo mude antes, depois, agora, a vida de algumas pessoas? É essa a opinião que eu quero saber. E digo mais, tá? Agora, como um simples cidadão, essa questão de utilizar software entre os governos que espiona pessoas, isso não é algo de hoje, isso acontece há muitos anos. Inclusive existe o Pegasus, que foi criado por uma empresa em Israel e disponibilizado pelo governo. Então não é de hoje que isso acontece entre muitos órgãos de espionagem, né? Tem o MI6, MI5, entre outros, né? Tem uma diferença entre esses que eu falei, MI6 e MI5 é da Inglaterra, um cuida de ataques da área terrorismo, coisa do tipo, só que quando é externo para interno e quando ocorre parece que interno, alguma coisa assim. Mas também são duas instituições de espionagem, coisa do tipo, existe a CIA e aqui no Brasil tem a ABIN. Isso não é de hoje, tá? Que utilize softwares para fazer monitoramento de pessoas
inclusive eles também utilizam de técnicas de hackerismo para fazer acesso a equipamentos, telefones, grampear conversas, né? A gente pode ver isso. A polícia utiliza isso, independente, tá? Seja a polícia civil, militar, todas as polícias utilizam de ferramentas para esse tipo de coisa, porém com autorização judicial normalmente. Se isso está acontecendo sem uma autorização devida, algumas medidas acabam sendo tomadas. Mas são ferramentas que são utilizadas e você pode ter acesso a isso, por exemplo, fazer alguns cursos da área de segurança. Isso é, como é que eu posso dizer? É simples, mas ter uma certa experiência para burlar determinada segurança requer muita experiência, requer um nível de programação, por exemplo, avançado para utilizar de certas artimanhas, reconhecer algumas vulnerabilidades para você ganhar acessos, tá certo? Mas existem sim softwares que passam por isso de uma maneira inimaginada para quem não tem ideia de como a coisa funciona. Mas eu trouxe essa notícia para a gente entender, não a questão de eu sou a favor do governo anterior, eu sou a favor desse atual governo, independente do que você é a favor, mas da importância que as pessoas têm em apontar o dedo para os políticos que representam a população e pedir para que o cuidado seja tomado. Nós estamos falando de informações suas que podem ser expostas, podem ser utilizadas pelo governo para simplesmente rastrear. E se você pensa que isso, não, é só pessoas grandes, é só pessoas que têm, como é que eu posso dizer assim, alta representatividade no meio político ou coisas do tipo, calma, meu amigo. Isso pode ser apenas o começo, independente do governo, tá? É fato que muitos têm o foco de controlar as pessoas. E nós não vamos falar aqui de determinados países que mostram isso de forma escancarada, né? Então, beleza. Mas assim, tome o máximo de cuidado, independente do político que você apoie, é objetivo seu cobrar esses caras para que esse tipo de coisa não aconteça, além de prejudicar outras pessoas políticas, representam opiniões contrárias e o que é democracia? Se A pensa diferente de B, ambos têm que ser respeitados, não tem que um matar o outro por conta disso, tá certo? É importante que as pessoas que votaram nesse A e nesse B venham a cobrar para que esse tipo de coisa não venha prejudicar ambos os lados, mas a ideia no todo é que o país se fortaleça, todo mundo saia feliz, não é verdade? Mas eu trouxe exatamente essa notícia, sim, para botar um pouquinho de fogo aí nessas conversas de política, todo mundo se odiando e tal. Então eu quero saber o seu comentário, eu quero saber aí, o que você acha que isso vai dar, o que será que vai acontecer? Agora, eu sou a favor do governo anterior, do atual, não vou dar minha opinião, não importa se eu sou a favor desse, se eu sou a favor do anterior, se eu não sou a favor de nenhum, se eu sou a favor dos dois, não importa, isso não vem ao caso, eu quero saber o que vocês acham sobre isso, tá certo? É só pra gente esquentar aí a semana e aí a gente vai conversando sobre outros assuntos, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sino das notificações e eu vou ficando por aqui. Segue a gente lá no Instagram também. Vira e mexe, eu sempre coloco um story, um reels lá reagindo sobre alguma coisa, então segue a gente lá. Eu fico por aqui, falou, nos vemos nos próximos vídeos.